Unplug, o programa feito pelos monitores da Unbox. Olá pessoal, muito bom encontrar vocês aqui mais uma vez na Plug Rádio USCS. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Esta é a edição do Unplug desta sexta-feira, 21 de junho de 2024. Eu sou a Amanda Mil. E eu sou Gabriel Briante. Fiquem ligados nas notícias da semana, esportes, giro USCS e muitas dicas culturais para que possam aproveitar o fim de semana. São Bernardo do Campo inicia a campanha de vacinação contra a dengue voltada a crianças e adolescentes com idade entre 10 e 14 anos. Você sabe qual é a relevância do Festival de Cannes para a publicidade em nível mundial? O Em Pauta traz uma entrevista que revela tudo isso para você. Exposição Um Acerto de Cor pode ser visitada no Campus Barcelona. Todos os detalhes sobre como proceder você confere na entrevista do Giro USCS. SESI Santo André promove dia 6 de julho seletiva de atletismo para jovens atletas com deficiência física, intelectual ou baixa visão, nascidos entre os anos de 2006 e 2010. Fique com a gente, o Unplug está só começando. O jornaleiro não passou, mas viemos te salvar. Está no ar as notícias da semana. O primeiro ônibus elétrico de transporte público já está em circulação na cidade de São Caetano do Sul, integrando parte da linha 03 Circular Barcelona. Essa é a primeira etapa do processo de eletrificação de toda a frota de ônibus municipais, que recebe mais veículos em breve. O novo modelo de ônibus é de alta capacidade de passageiros, com cerca de 13 metros de comprimento. Em relação à acessibilidade, conta com bancos especiais para obesos, assentos demarcados para idosos, gestantes e pessoas com deficiência, rampa para cadeirantes e espaço para cão-guia. A autonomia das baterias é, em média, de 250 km, que possibilita o veículo rodar o dia inteiro em qualquer uma das 10 linhas municipais. Apesar das discussões dos ambientalistas em relação ao descarte de baterias e outros materiais usados na produção dos veículos elétricos, é fato que, diferente dos veículos a combustão, eles não geram emissão de carbono para rodar, uma vantagem considerada sustentável. Por falar em sustentabilidade, você já ouviu os detalhes sobre o programa Moeda Verde em Santo André? O Moeda Verde é uma ação do Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André, o SEMASA, que mobiliza moradores de comunidades carentes da cidade a trocarem itens recicláveis que iriam para o lixo comum por alimentos hortifruti. O programa é dos 9 finalistas da 12ª edição do Prêmio Fundação Banco do Brasil de Tecnologia Social, que visa reconhecer ações que surgem para solucionar algum tipo de problema e que são de fácil aplicabilidade e replicabilidade. Além dos votos de uma banca de jurados e especialistas, os projetos finalistas foram avaliados pelo público por meio de votação popular durante essa semana. Os 5 primeiros colocados vão ganhar apoio de até R$500 mil cada, para aplicação de seus projetos. A premiação ocorrerá no encerramento da Semana Nacional de Tecnologia Social, ainda hoje em Brasília. O Moeda Verde já venceu as premiações Inova Cidade 2024. Foi eleito o segundo melhor programa do Brasil com o prêmio RAPS de Inovação e Sustentabilidade e garantiu o bicampeonato de Santo André no prêmio Band Cidades Excelentes. O Parque Ecológico do Guapituba, em Mauá, um remanescente da Mata Atlântica, finalmente está passando por melhorias. Na semana passada foram entregues um novo playground e uma nova academia ao ar livre. O Jardim das Abelhas, inaugurado em setembro de 2023, tornou-se o mais seguro aos visitantes, com a retirada de galhos de árvore com sinais de comprometimento. Também foi implantado o Jardim Medicinal, cujo objetivo, em breve, é fornecer mudas aos munícipes. Com uma área de cerca de 500 mil metros quadrados, o Parque do Guapituba é o espaço ideal para caminhadas ao ar livre, prática de exercícios físicos, apreciação da natureza e observação de aves. O melhor aqui permanece aberto de domingo a domingo, das 7 horas da manhã às 5 horas da tarde, e está localizado na Avenida Capitão João, número 3220, Jardim Guapituba, em Mauá. É do lado da minha casa, literalmente. Você vai lá ver os pássaros? Sim, com certeza. Já teve início em São Bernardo do Campo a campanha de vacinação contra a dengue voltada a crianças e adolescentes com idades entre 10 e 14 anos. A aplicação das doses ocorre em todas as 34 unidades básicas de saúde da cidade, sem necessidade de agendamento. O imunizante desenvolvido pelo laboratório Takeda Pharma protege contra os 4 tipos de vírus que circulam no país. O esquema vacinal contra a dengue é composto por 2 doses, com intervalos de aplicação de 3 meses entre elas. Caso a criança ou adolescente tenha sido diagnosticado com a doença, é necessário aguardar pelo menos 6 meses antes de receber a imunização. Para a aplicação da vacina contra a dengue, os pais devem apresentar documento com foto e carteirinha de vacinação. Giro USCS. Vocês perguntam e a gente responde. Um
Um acerto de cor. Esse é o nome da exposição do Departamento de Cultura da USCS, que pode ser visitada atualmente no Campus Barcelona até dia 16 de agosto. Quer saber mais? Victoria Vaz conversa com Joaquim Celso Freire, professor da USCS responsável pela ação de cultura. Obrigada, Mil e Briante. Está ao meu lado o professor Joaquim para detalharmos um pouquinho mais sobre essa exposição tão bacana que a USCS nos oferece. Professor, pode detalhar um pouco mais sobre essa exposição e sobre o tema dela? Olá, boa tarde, ou bom dia, boa noite a todos vocês. Então, nós estamos trazendo hoje aqui, desde a semana passada, no Campus Barcelona, a exposição Um Acerto de Cor, que trata da questão do negro no Brasil. Ela está dividida em 3 segmentos. O primeiro conta um pouco a história da formação do povo brasileiro, o elemento negro, o índio e o europeu. No segundo eixo, trata dos 100 anos da escravidão. E no último eixo, o terceiro eixo, traz algumas referências a negros que foram importantes nas artes no Brasil, desde Milton Santos, Luiz Gama, Emicida, Ruth de Souza e assim por diante. Que bacana, professor. Super interessante, super importante mostrar a história dessas pessoas pra gente. Professor, e a que público ela é destinada? Então, só retornando um pouco à sua questão anterior, é importante e necessário, dada a questão dos preconceitos que estabelece no nosso público, né? Mas ela se trata do público em geral, desde os estudantes do ensino fundamental, que hoje estão aqui na universidade, aos nossos estudantes propriamente dito, e o público em geral ele é aberto a todos, né? Que bacana. E ela está agora no Campus Barcelona, mas em agosto ela vai para quais outros campi? Então, ela permanece aqui no Campus Barcelona, aberta à exposição até o dia 16 de agosto, e depois ela vai percorrer as outras unidades. Ainda não sabemos exatamente qual é a primeira, mas é certo que ela vai para o Conceição, Campo Centro, a São Paulo, e viajará até Itapetininga, que é o nosso campus no interior. Show, que bacana. Professor, a USCS nos trouxe essa exposição, que é super importante, e muitas vezes vocês trazem muitas coisas assim para realmente nos aproximar da cultura. Qual que é a importância desses temas e desses movimentos aqui para a nossa universidade? Então, eu costumo dizer que além da formação técnica que cada um de nós tem que ter, seja na formação de administrador, de advogado, de jornalista, de publicitário, você ter um conjunto de conhecimentos técnicos, é preciso que você se dê conta de todo o arcabouço cultural que há na formação da gente brasileira, como do mundo em geral, porque isso enriquece a tua formação de maneira geral e acaba abrindo até oportunidades de você labutar com novos conhecimentos, com novas ideias. Quer dizer, a cultura, ela faz parte da formação do cidadão, do profissional. Com certeza, né? Porque se a gente conhece o passado, a gente consegue construir o nosso futuro muito melhor, né? É por aí. Maravilha. Muito obrigada, professor, pelas informações. A gente espera vocês mais vezes. E se eu tiver um minutinho ainda, eu gostaria de lembrar que, além dessa exposição, quer dizer, a USCS tem uma série de atividades culturais que se oferece aos nossos estudantes e ao público em geral. Existem algumas atividades que elas são permanentes. Por exemplo, aqui no Campus Barcelona, há uma oficina de voz, que opera aqui, aliás, essa próxima aqui da unidade de vocês, que está aberta à participação dos estudantes. No Campus Conceição tem oficina de dança, tem banda marcial, no Campus Centro tem oficina de teatro. Essas são atividades permanentes. Além disso, tem sarau musical, tem exposições as mais variadas, apresentações artísticas e assim por diante. A gente vê como a cultura é importante para nos nossos valores aqui da USCS, né? Onde a gente consegue mais informações? No nosso site. O nosso site tem lá um ambiente destinado às atividades culturais, então visita usc.edu.br e você será bem informado com relação a isso. E também programa da rádio, né? Aqui, com certeza, na Plug Rádio USCS. Plug Rádio USCS está aí para informar. Toda sexta-feira, às 5 da tarde, é isso aí. Então, muito obrigada pelas informações, professor Joaquim Celso, e muito bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Abraço. Agradecemos a Vitória Vaz e ao professor Joaquim Freire pelas informações. E você, tem alguma dúvida ou sugestão? Escreva para nós por meio das caixinhas colocadas no story do Instagram da ECRIA, sempre às terças e quintas. Bora lá, participe. Se liga que agora é a hora dos esportes. A edição da Copa América 2024 será realizada nos Estados Unidos, onde ao todo serão 13 cidades americanas participantes, 14 estádios e 16 seleções na disputa pelo título. A seleção brasileira de futebol masculino entrará em campo no dia 24 de junho, diante da Costa Rica, pela primeira rodada da Copa América.
O jogo será realizado no SoFi Stadium, localizado em Los Angeles, às 10 horas da noite, e será transmitido pela Rede Globo, que detém os direitos exclusivos da competição. Já no dia 28, o Paraguai será adversário da seleção brasileira no Allegiant Stadium, em Las Vegas. A equipe de Dorival Júnior encerra a fase de grupos no dia 2 de julho contra a Colômbia, no Levi's Stadium, em Santa Clara, na Califórnia. O Comitê Olímpico Internacional, através do presidente Thomas Bach, anunciou a proposta de criação dos Jogos Olímpicos de eSports, um evento inédito que promove revolucionar o mundo das competições virtuais. A decisão final sobre a realização dos Jogos Olímpicos de esporte será tomada pelos membros do COI durante os Jogos Olímpicos de Paris 2024 e, se aprovada, a iniciativa representará um marco histórico para o esporte eletrônico e potencial para alcançar o público global. Para garantir o sucesso, o Comitê Olímpico Internacional pretende implementar uma estrutura própria para os Jogos Olímpicos de esportes, totalmente independente da Olimpíada tradicional, visando a garantia e autonomia do evento e adaptá-lo às características específicas das modalidades virtuais. A criação de um comitê dedicado aos esportes eletrônicos em 2021 e a realização da Semana Olímpica de Esportes em Singapura, em 2023, demonstra o crescente interesse do COI nessa área. Estes eventos serviram como testes para avaliar a viabilidade e o potencial dos esportes no contexto olímpico. Eu acho que tem que ter mesmo, o Brasil vai representar no Valorant. A tenista Aryna Sabalenka, número 3 no ranking mundial, anunciou que não participará dos Jogos Olímpicos de Paris, na França. A atleta de 26 anos citou a necessidade de cuidar da saúde e se concentrar no calendário da Associação de Tênis Feminino, como razões para sua desistência. A decisão de Sabalenka ocorre em meio ao cenário desafiador para atletas bielorrussos e russos no esporte internacional. Por causa da guerra entre Rússia e Ucrânia, ambos os países foram banidos de competições por equipes, e atletas individuais só podem competir em eventos como as Olimpíadas sob bandeira neutra. A competição de tênis nos Jogos Olímpicos será disputada nas quadras de saibro de Roland Garros, enquanto apenas 22 dias depois os atletas estarão jogando o US Open em quadras duras. Ao optar por se concentrar no circuito de associação, Sabalenka terá mais tempo para se preparar para o US Open, um dos principais torneios do ano em que ela ainda não conquistou. A atleta também terá a oportunidade de disputar outros torneios importantes em quadras duras, superfície em que se sente mais confortável. O SESI Santo André irá promover uma seletiva de atletismo para jovens atletas com deficiência física, intelectual ou baixa visão, nascidos entre os anos de 2006 e 2010. Os interessados devem comparecer ao Centro de Atividades CAT com vestimenta adequada para a prática esportiva. Em entrevista ao Repórter Diário, o técnico da equipe paralímpica do SESI, Daniel Biscola, explicou que o objetivo da seletiva é realizar a captação de jovens da região para fazerem parte dos grupos de atletas paralímpicos da instituição, além de oferecer a crianças com alguma deficiência física, visual ou intelectual a oportunidade de contato com o esporte. Biscola destacou que, além de formar atletas que poderão participar dos Jogos Paralímpicos e de campeonatos mundiais, o principal plano do SESI é promover como o esporte pode transformar a vida de uma pessoa. Ele ressalta que o esporte é a ferramenta potente para a formação de um jovem como cidadão, possibilitando a melhora nas questões do dia a dia, convívio com outras pessoas e melhora da parte física e mental que a prática de exercícios possibilita. A seletiva de jovens para o atletismo paralímpico ocorre no dia 6 de julho, entre as 9 da manhã e meio-dia. O endereço do CAT Santo André é a Praça Doutor Armando de Arruda Pereira, número 100, bairro Santa Terezinha. Lembrando que os interessados devem comparecer usando roupa adequada para a prática esportiva. Em pauta, a nossa entrevista da semana. O Festival de Cannes Lion 2024, um dos maiores eventos no meio publicitário, está em andamento. Teve início no dia 17 e segue até o dia 25 deste mês. Nesse ano, o evento promete mais de 150 horas de conteúdo, com cerca de 500 palestrantes e rola em Cannes, na França. O Festival de Cannes Lion 2024 está organizado em torno de 5 principais correntes de conteúdo: insights em tendências, inovação desvendada, a caixa de ferramentas da criatividade, talento e culturas e impacto criativo. Cada fluxo é projetado para abordar os principais desafios e oportunidades dentro da indústria criativa global. Para conversar com a gente um pouco sobre o assunto, a professora Danusa Pessoa, professora da ICRIA e publicitária. Olá, professora. Olá, Pro, bem-vinda ao Em Pauta. Olá, obrigada pelo convite. Pro, para a gente começar, qual a representatividade do festival para o cenário publicitário? Bom, para começar a falar disso, eu acho que os números vão ajudar a gente a ter uma noção exata do tamanho e da importância do festival, né? Nesse ano de 24, a gente teve mais de 26 mil inscrições, né, ao todo.
com 97 países participando. Então, é muita inscrição, muito país participando. É um festival que é considerado o maior festival de publicidade e criatividade do mundo, né? Ele está aí já há um bom tempo no mercado, foi criado em 1953, só que originalmente ele tinha ali só filmes que participavam. Até porque ele é originário, né? Vem ali na rabeira ali do Festival de Cannes de filmes, né? Filmes europeus. Então, no início era só filme, e depois, na década de 90, é que ele se tornou um festival de publicidade e criatividade mesmo. Quais são as principais categorias e os níveis de cada prêmio? Nossa, são 30 categorias. Então, o Festival de Cannes hoje é um festival bastante completo. E essas categorias, elas estão subdivididas, né, entre Classic, que é a mídia clássica, que entra outdoor, entra filme e peças de áudio, né? Aí a gente vai ter a Craft, que é voltada para o design. Então, uma categoria só para inovação no design, coisas bonitas, o belo, assim, né, aos olhos, vamos chamar assim. Engagement, que é engajamento e interação, então são as campanhas que mais engajaram o público. Aí a gente tem Entertainment, que é a indústria do entretenimento. Então, a gente tem uma categoria voltada só para a indústria do entretenimento. Experience, que é voltada para experiência e marca. Então, experiências que as marcas criaram ali com seus públicos, né? Good, que são campanhas de impacto ambiental e social. Então, aquelas campanhas que tem a ver com causa, né? Health, que é uma categoria só para saúde e bem-estar. Strategy, que são soluções estratégicas. Então, são campanhas, não é a criação em si, mas sim a parte estratégica da campanha. E a Titanium, né? Que é uma das principais categorias aí hoje, que fala um pouco criada para premiar ideias audaciosas e inovadoras, a Titanium. Então, hoje seria a principal categoria, assim, vamos chamar. Caramba. É muita coisa, né? Sim, quanta coisa. E quais são as agências mais premiadas aqui no Brasil? Olha, vamos falar também de número. O Brasil, ele tem figurado aí nos últimos 5 anos, entre os 3 países mais premiados a cada ano. Né? O ano passado ficou na 3ª posição. Inclusive, no ano passado, a gente teve ali 92 troféus, né? Sendo 2 Grand Prix, que é dentro da escala, o principal prêmio, né? Aí depois a gente tem um Titanium Lion, que é esse que eu expliquei agora há pouco, 11 Leões de Ouro, 28 de prata, 50 de bronze. Isso no ano passado. E a gente teve ali um número de inscrição bastante alto, né? Esse ano, o Brasil inscreveu 2.066 peças, né? Que está disputando aí, né, até o final, que acho que é sábado, né? O último dia. Nas 30 categorias aí do evento. Esse ano também, o Brasil tem 36 jurados que vão participar ali das categorias, analisando as peças, as campanhas para premiar, né? Falando um pouquinho mais sobre as agências, quando a gente olha ao longo da história, desde a criação do festival, as principais agências em ordem crescente, né, vamos dizer assim, de troféu, é a África, que está na 5ª posição. Lembrando que a África é uma agência super nova, né? Então, ela, ainda sendo super nova, olhando na história, ser a 5ª é muito importante. A gente tem a VML Young and Rubicon, né? Que antigamente era Young, que está em 4º. Em 3ª, a DM9. 2ª, a Ogilvy. E em 1ª, a UMAP. Então, que tem lá os mais... A UMAP tem mais de 1.000 leões, pelo que eu estava lendo. Só ela, sozinha. Quando a gente olha o cenário de 2021 até 2023, ano passado, aí esse ranking, olha só como as coisas mudam de um ano para outro, né? Em 3 anos, então, primeiro, 5º lugar é a UMAP, em 4º é a Gucci, que nem figurava antes, era uma agência que mal existia, é uma agência nova, inclusive. Em 3º, a QKA, que é uma agência também relativamente nova. Em 2º, a VML Young & Rubicon. E em 1º, a África, que é também uma agência relativamente... Que legal, que legal. Porque ela é uma agência... Bom, não esperava menos da África. Tem como dono ali, diretor criativo Unizan, né? Nizam Guanais. Então, não tem como a gente não esperar muito dela, né? Pelo contrário, a gente espera sempre muito. Então, o Brasil está super bem aí na fita. Já ganhou, né, alguns... Esse ano já ganhou vários prêmios, né? Até o dia de hoje. E o que diferencia o Brasil de outros países? Por que ele ganha tantos prêmios em comparação com os outros países? Sempre o Brasil vai disputar 2º e 3º. É uma coisa engraçada. Nos últimos anos, quem foi o país sempre que mais ganhou foi os Estados Unidos. Tá? Sim.
O que diferencia o Brasil dos outros países? Eu acho que a gente tem um potencial criativo muito grande, até por uma história, pela nossa história, pelas dificuldades que a gente tem. A gente tem que ser criativo. E isso reflete também na publicidade. O nosso senso de humor é um senso de humor diferenciado quando a gente compara com o resto do mundo. E as grandes agências estão aqui, né? A gente tem agência muito boa aqui. Então, por isso que a gente fica figurando ali em segundo, terceiro. Eu estava olhando o ranking, acho que nos últimos 6 anos deu só os Estados Unidos, na primeira colocação. E depois fica brigando ali. Então, fica Brasil em segundo, Inglaterra em segundo. E por que os Estados Unidos sempre ficam em primeiro? Tem algum motivo, assim, o principal motivo? Tem. A indústria americana, ela é muito superaquecida. Então, ela tem muita empresa, ela tem muita marca, ela tem muito tudo. E é lógico que ela produz muito mais propaganda pela quantidade disso, né? Então, ela acaba ganhando mais, né? E os Estados Unidos é a berço do varejo, assim como a gente conhece hoje, né? Se a gente for pegar lá a história, a Sears, lá atrás. Então, eles têm uma expertise. Se você me perguntar se eu prefiro a propaganda brasileira ou americana, eu prefiro a brasileira, sem sombra de dúvida. Eu também. Sim. Mas a gente tem que respeitar ali a história e a força que eles têm, né? E por que o festival ficou tão famoso ao ponto de ser considerado um dos mais importantes? Eu acho que muito em função dessa ligação com o festival de cinema. Porque foi um festival que veio, oriundo do festival de cinema. Pegou a fama junto. Já pegou a fama junto. E outra, é Cannes, né? Cidade super linda, lá na França, tem todo um glamour, né? E ele é a menina dos olhos. Paralelo a isso, a gente tem o New York Festival, que também é uma premiação bem renomada, assim, no mundo. Mas não é igual Cannes. O Cannes. Ainda não é. Qual que é o impacto de ganhar um prêmio desse tamanho para uma agência? Antes e depois, assim, dela ganhar esse prêmio? Olha, é sabido por todas as marcas, inclusive algumas marcas olham isso como um fator de decisão, né? Para escolher entre uma agência e outra. Claro que não é só isso, a gente tem uma série de coisas que levam uma marca a escolher uma agência ou outra. Mas, tendo a prateleira ali, Leão de Cannes, já que é o maior festival, abrilhanta os olhos de qualquer gestor de marketing, de qualquer dono de empresa. E aí eles... É claro, na visão da marca, é sinônimo de que aquela agência vai poder produzir um trabalho de maior efeito. Porque se a gente pega historicamente, antigamente, as peças elas eram feitas para ganhar prêmio, independente se eram veiculadas. Né? Você teve um passado sombrio aí dos nossos publicitários, isso ao redor do mundo, não só no Brasil, o Brasil entrou nessa leva também, que se criava peça fantasma só para ganhar prêmio. Hoje, não pode mais. Hoje, as marcas, essas peças, elas têm que ser vinculadas, têm que ser campanhas realmente autorizadas e feitas. Então, a própria marca, ela também se beneficia desse prêmio, porque foi a campanha, a partir da marca dela, que ganhou. Então, é uma coisa meio que retroalimentada hoje em dia. Então, tem marcas que olham isso com muito, assim, bons olhos. E para o publicitário também, né? É algo que faz toda a diferença na carreira dele, né? Que legal. Eu sou muito fã do Prêmio de Cannes, mas aproveitando que a senhora acabou de falar, qual é esse impacto na carreira do publicitário que ele é premiado? Eu acho que eleva ele o padrão dele, né? Assim, você ganhou um prêmio em Cannes, todo mundo vai te olhar com bons olhos. Significa ali que você... É claro que ninguém ganha sozinho. Então, você pega, por exemplo, um filme, ganhou na categoria filme. Seja bronze, prata, ouro ou até o Grand Prix, né? Você ganha a partir da equipe. Então, você vai um filme, não é só você. Você tem lá a direção de arte, você tem o redator, você tem o diretor de criação, você tem o cara que faz a RTVI, você tem... Enfim, uma série de profissionais. Você tem a produtora, você tem muita gente envolvida. Você não ganha sozinho, é uma equipe. Mas dizer que você participou daquele projeto é massa demais, né? É demais. Agradecemos a professora Danusa Pessoa por bater esse papo aqui com a gente no Em Pauta. Obrigado, professora. Imagina, que isso. Cultura. Se liga na dica. Prepare-se para o último final de semana da tradicional Festa Junina de Mauá e que promete ainda muita diversão para toda a família. Ainda hoje, sexta-feira, tem show dos Titãs como atração principal da noite. Para entrar, é necessário levar um pacote de café. Já amanhã, o palco é do Mumuzinho. Nesse dia, a entrada solidária é de 1 quilo de arroz ou de feijão. E para fechar o fim de semana de festança, no domingo, a dupla sertaneja Edson e Hudson são os comandantes do Arraial. Para essa apresentação, é necessário levar 1 litro de óleo. Todos os shows principais começam às 9 horas da noite, mas os portões são abertos às 6 horas, com a apresentação de outras atrações. O espaço também conta com um parque de diversões e barracas de alimentação de comidas e bebidas típicas juninas.
O endereço é Rua Brasil, no Parque das Américas, em Mauá. Não deixe de participar. Ainda no clima junino, amanhã, o Cine Teatro de Variedades Carlos Gomes se transforma num verdadeiro arraial, com a primeira festa junina do local. Serão várias atrações de destaque de tradição caipira, a partir de 1h da tarde, como, por exemplo, os desafios de embolada que serão feitos pelas duplas Peneira e Sonhador, Pardal e Azulão da Mata. A música da festa fica por conta dos DJs do Belisca um Pouco com muito forró. Quem também se apresenta é a Orquestra da Viola Caipira de Santo André, às 3h30 da tarde. Para encerrar o dia, o show da dupla Caju e Castanha, às 7h30 da noite. No evento, terá deliciosas barracas com comida e bebidas típicas para você se esbaldar. E o melhor de tudo é entrada gratuita. Anota aí o endereço. Rua Senador Flacker, 110, no centro de Santo André. Então já sabe, né? Coloca o chapéu e a bota e chama a galera pra vir aproveitar. É na sola da bota. É na palma da bota. A USP celebra 90 anos em grande estilo, com um concerto gratuito da cantora Marisa Monte ao lado da Orquestra Sinfônica da USP, o SUSP. Prepare-se para uma tarde inesquecível com os maiores sucessos da carreira de Marisa Monte, em arranjos especiais para a orquestra, sob a regência do maestro André Bachur, com a participação de 60 músicos pelo palco. A entrada é gratuita, mas os organizadores pedem a doação de alimentos não perecíveis e agasalhos, que serão destinados à Central Única das Favelas, CUFA, e ao programa USP Diversa, que oferece bolsas de permanência para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica. O evento é amanhã, dia 22 de junho, às 3h da tarde, na Praça do Relógio, dentro do campus da USP, no Butantã. Para os amantes de stand-up, o aclamado humorista Renato Albani apresenta Zona de Conforto, o mais recente trabalho dele. Neste novo texto, o humorista constrói uma jornada cômica, usando como pano de fundo aspectos da psicologia humana, traço perspicaz em seus textos. O show conta com efeitos de luz, recursos cênicos e sonoros, e Albani traça uma linha em que questiona o motivo que leva o ser humano a querer sair da sua zona de conforto. Este é o fio condutor quase filosófico que Albani traz de forma irreverente e engraçada, levando ao público a gargalhadas. O stand-up ocorre no dia 29 de junho, próximo sábado, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, Alameda Conde de Porto Alegre, 840, Santa Marina, em São Caetano do Sul. Neste dia terá uma sessão dupla, às 7h da noite e outra às 9h da noite. Os ingressos custam, no primeiro setor, a inteira R$ 120 e a meia R$ 60. No setor 2, a inteira R$ 90 e a meia R$ 45. Você pode adquirir os ingressos online no site www.bilheteriaexpress.com.br, nas lojas Tio Gil Centro, Rua Baraldi 994 e Tio Gil Magazine, Praça dos Expedicionários 55, ou até mesmo na bilheteria do teatro no dia da apresentação, das 3 da tarde às 9h da noite. O Unplug fica por aqui. Obrigado pela companhia. Eu sou Amanda Mila e desejo um ótimo final de semana para vocês. Eu sou Gabriel Briante e desejo uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Lembrando a todos que a Unbox fica em férias, mas que nós voltamos firmes e fortes em agosto. Boas férias a todos e até lá. O Unplug está sempre disponível no Spotify e também no canal da Plug Rádio USCS no YouTube. Siga a gente e participe! Termina aqui mais uma edição da Unplug. Obrigada por ficarem conosco. Na próxima sexta, às 5 da tarde, tem mais.